Bom, vamos lá então. Vou roubar. Eu tenho uma colinha aqui. O lance para a gente é sempre. Os bastidores é muito mais confortável, né? Então, quero agradecer você que está assistindo a primeira live da SBTM. Na verdade, espero que seja a primeira de muitas. Sou o Renato Chiquito, vou mediar o encontro de hoje. Para quem ainda não me conhece, sou produtor cultural, sócio fundador da Chiquito Agência de Cultura, diretor da Hub Cultural e membro da diretoria da SBTM. Hoje participo da Associação Nova Empresas, Atual Produções, Cara de Boi Produções, Chiquito Agência de Cultura, Del Claro Produções, Egg Entretenimento, IMM, Maurício de Souza Produções, Opus Entretenimento e Paris Cultural. O objetivo da SPTM é se dedicar na divulgação dos resultados de investimento e dos impactos econômicos e sociais do teatro musical brasileiro, também atuar frente a toda a cadeia produtiva do teatro musical, a fim de influenciar positivamente o mercado. Então, da nossa fundação em 2019, articulamos constantemente junto às secretarias de cultura nos âmbitos municipais, estaduais, principalmente em São Paulo e nas federais, e também federais, pensando junto como impulsionar a cultura brasileira, ainda mais diante da pandemia e da crise que estamos vivendo. Com o tema Os Desafios da Retomada, a live de hoje é mais uma maneira de exercermos essa nossa missão de articular o setor do entretenimento, e, em particular, o teatro musical. A ideia é que, durante a conversa, possamos refletir como o mercado está reagindo diante desse momento, sobre a preparação da retomada alicerçados pelos protocolos e estudos disponíveis, da retomada de fato do segmento, e antes de abrir para as perguntas finais, vamos falar um pouquinho também sobre os aprendizados do setor diante da pandemia. Bom, a live é um grande bate-papo, uma oportunidade para discutirmos ações, pensamentos e estratégias de enfrentamento da crise. Só antes de apresentar os participantes, eu queria dar 2 recadinhos. O primeiro é que os convidados também ficarem um pouquinho mais tranquilos, que os assuntos que a gente vai tratar e que a gente vai falar retratam esse momento, o conhecimento do que a gente tem por agora, atualmente. Pode ser que daqui 2 semanas a gente tenha um outro panorama. E também para dizer que a opinião dos participantes não reproduz necessariamente o posicionamento da SPTM, mas eu não tenho dúvida que o bate-papo vai ser muito edificante. Então, para começar o bate-papo, queria convidar a Stephanie Maiorques, diretora da IMM, sócia fundadora da Egg Entretenimento e presidente da SPTM, Júlio César Figueiredo, diretor da Atual Produções e vice-presidente da SPTM, Fábio Sesnick, sócio do CQS Advogados, um dos maiores e principais escritórios de advocacia do país, além de ser referência na atuação ativa no segmento entretenimento, cultura e mídia, Mauro Souza, diretor da área de Live Experience da Maurício de Souza Produções e membro da SPTM, e, por fim, Luiz Gustavo Barbosa, coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas, responsável por diversas pesquisas de alta relevância no setor público e privado, e na cultura coordenou 2 estudos inéditos sobre os impactos econômicos da cultura, o primeiro em 2018, encomendado pelo Ministério da Cultura, pelo Sérgio Saleitão, e ano passado pela SBTN, inclusive acabamos recebendo juntos um prêmio do governo do estado pela importância e resultado dos impactos que o segmento do teatro musical tem sobre a economia criativa. Bom, sejam todos muito bem-vindos e obrigado por terem aceito o convite. Eu queria começar essas perguntas, começar já esse bate-papo com o Luiz. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto econômico que é causado pela essa pandemia no nosso setor, no setor de entretenimento, e se atualmente, se nesse momento, a gente temos números, estudos voltados especificamente para esse período e para a cultura. Bem, primeiro, boa noite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. É um setor que eu tenho, acho que, um carinho especial. Você lembrou bem desse prêmio que eu tive a honra de dividir com a Stephanie. E foi fruto de um trabalho aí de todos juntos aí em prol do setor. Mais importante que o prêmio foram as mudanças que a gente conseguiu realizar com o estudo. Enfim, acho que quando você coloca números
e coloca dados para uma discussão pública, essa discussão ela fica mais rica, ela fica mais fácil de você fazer do que você somente discutir esse ponto mais emocional e mais lúdico, como o setor vinha fazendo já há um tempo. Falar de números do setor não é uma tarefa simples. A gente foi provocado até pelo Sérgio Saleitão, no primeiro momento, para tentar fazer esse levantamento. E, curiosamente, hoje saiu uma pesquisa nossa na Folha de São Paulo. Eu passei ela para a Stefanie. Stefanie me ajudou, vocês ajudaram a fazer. A gente mandou o questionário dos dados para todos os sócios, enfim, para os atores do setor. E, obviamente, que o resultado não é bom, né? Eu costumo falar que é o setor que foi o primeiro a entrar na crise e possivelmente vai ser o último a sair. Então, não é uma notícia boa, mas também acho que é uma notícia que todos vocês já estão vivendo ela na pele nesse período. Você colocou bem que em 2 semanas tudo pode mudar, mas a perspectiva de médio e longo prazo é de uma queda acentuada do setor. Algumas estimativas da economia brasileira de queda de PIB chega a 10 pontos percentuais, que é um número gigantesco, e a do setor, que a gente chama de setor de economia criativa, onde essa área de entretenimento está envolvida, chega a 3 vezes isso. Então, a gente está falando de uma queda de PIB de 30%, ou 31,9%, para ser mais exato, no ano de 2020. E no ano de 2021, se comparado a 2019, as bases de 2019, ainda menor do que foi 2019, 4,5% menor. Então, no acumulado desse período, esse número ele chega a cair quase 70 bilhões de reais de PIB. Vale aqui um pontinho econômico, que PIB não é faturamento. PIB é o que nós economistas chamamos de valor adicionado. Então, o faturamento, a perda do faturamento, ele ainda é muito mais significativa do que a perda de PIB. O dado que a gente tem aqui com essas sondagens que a gente faz é que o setor ele está trabalhando com 40% da produção. Então, você tem dentro dessa área de economia criativa setores que estão crescendo, o setor de games, tecnologia, são setores que estão crescendo, e parece que essa velocidade de crescimento ainda está aumentando nesse período. Mas a produção do setor, ou seja, seria o indicador econômico mais perto do faturamento, ela está em 40%. E o dado ruim dessa produção está em 40%, ruim, entre aspas, mas é que o emprego ainda está elevado. Nessa sondagem que a gente fez, somente 19% das empresas realizaram demissões. Muitas entraram na MP 936 e ainda estão na MP 936 e ainda não realizaram os desligamentos. Então, a gente tem aí o que a gente chama de um hiato entre a produção e o nível de emprego. Então, é possível que essa curva ainda vá se aproximar. Isso significa mais gente sendo desligada das empresas. O que eu tenho conversado muito, eu falava um pouco com a Stefanie de alguns trabalhos que a gente está fazendo junto com o governo federal, é que, na minha leitura, o governo federal tem feito movimentos extremamente importantes para para minimizar esse efeito na economia. Eu queria colocar aqui um ponto que o Brasil vive hoje. Ele não vive um caos social, que é de surpreender no meio de um cenário que a gente tem. A gente está vivendo ainda num período de 4 meses de uma crise econômica sem precedentes e ainda vivendo numa certa tranquilidade.
Mas essas medidas genéricas elas não vão conseguir atender todos os setores. O setor de entretenimento, o setor de cultura, ele precisa de medidas específicas, mais alongadas que outras medidas dos outros setores da economia. Então, esses estudos que aí estão, que hoje foi divulgado, a gente pode disponibilizar para vocês, eu não sei como que a gente pode passar o PDF do estudo para a leitura de todos, mas eles têm essa visão, enfim, de tentar mostrar que o setor precisa não somente das medidas genéricas, mas de medidas específicas para a retomada. E o ponto positivo que talvez seja o setor que vai estar mais pronto para a retomada. Na medida que uma vacina chegar ou que as pessoas tiverem segurança de retomar, ele vai voltar muito rápido e essa empregabilidade e essa economia setorial ela vai voltar a ser pujante. Legal, obrigado. Stephanie, amarrando já o que o Luiz Gustavo falou, a nossa realidade até um pouco desesperador falar que o emprego parou, né? Porque a gente estava falando de um setor que está, né? O nosso setor está totalmente parado, estagnado. O que você acha da situação atual no Brasil e no mundo, no nosso segmento, do teatro, principalmente teatro musical, e sobre essa possível retomada, como você vê essa possível retomada de Nova York e Londres em 2021 e a nossa possível retomada em 27 de junho, gradual, aqui na cidade de São Paulo? Eu acho que é uma retomada lenta, está acontecendo no mundo inteiro, o que eu acho que faz sentido, porque eu acho que a pior coisa que pode ter para a economia é ficar abre e fecha, dá 2 passos para frente, aí não funciona e volta, porque eu acho que agora, pelo menos, é um momento onde realmente foi um golpe assim, brutal para a nossa indústria, mas tem um stop loss, assim, né? Você não tem receita, você não tem a produção, mas você não está se enfiando num abismo negro que você não sabe onde vai parar. E aí, a partir do momento que você abre sem saber se vai ter que parar um mês depois ou 15 dias depois, o prejuízo ainda fica maior. Então, eu acho que é muito importante essa retomada que a gente está vendo no mundo todo, mesmo em países como a Alemanha, por exemplo, que os teatros só vão retomar no fim de agosto e sempre com capacidade reduzida. Isso é o que a gente vê mais ou menos de protocolo em todos os lugares, e aqui também, que eu acho que o nosso plano de retomada, pelo menos o plano São Paulo, acho que ele está bem faseado, né? Das informações que a gente tem até o momento. Eu acho que é importante também ter uma sinalização da retomada em fases para que os produtores, para que a gente possa se programar, se planejar, ter pelo menos um horizonte, porque como a cultura, a gente fala de escalas de produção de níveis muito diferentes, de tamanhos muito diferentes, e também com propósitos diferentes, pode ser que nesse plano, eu acredito que essa primeira retomada, no final do mês, ela vai possibilitar que várias coisas voltem nesse momento. Então, por exemplo, os equipamentos públicos, as produções que são mantidas, eventualmente, pelo Estado, né, pelo poder público, essas acho que vão ter condições de voltar mais rapidamente. Ou produções que têm custos menores ou modelos, enfim, talvez de cooperativas ou outros tipos de modelo, e mais difícil para as produções maiores da iniciativa privada, porque realmente a conta ela não fecha com 40% de capacidade, e muitas vezes nem com 60%, nem com 70%. Realmente, as produções grandes de teatro musical,
a maior parte delas realmente precisa que a gente entre na fase azul com 100% para que a gente possa voltar a operar. Mas eu acho muito importante esse caminho, esse planejamento, para que cada um possa avaliar melhor caminho a se trilhar aí para cada uma das suas produções. E a gente não vê mesmo nenhum país independente das opiniões enfim, de poder público como um todo, mas a gente não vê nenhum país retomando os teatros, os festivais, os grandes eventos, sem faseamento, sem redução de capacidade, porque acho que é muito importante a gente ter uma retomada consciente para que a gente possa seguir adiante, para que a gente não fique indo para frente e para trás, né? Como eu falei. Então, acho que a gente vai seguir aí um caminho, e ele é demorado, realmente, mas a gente vai chegar lá. Perfeito, perfeito. E aproveitando esse gancho, queria já perguntar para o Maurinho já. Você falou já da questão gradual, né? A gente precisa sentir como que a gente vai caminhar para chegar nessa retomada. Eu queria que o Maurinho falasse um pouquinho mais, que ele tem conhecimento dos parques de diversão, que a gente já tem um caminho, já tem uma abertura, uma possibilidade de abertura, um estudo de protocolo. Queria que ele desse falar um pouquinho para a gente como que esse setor está se agilizando, como que ele está correndo para conseguir abrir, e o que a gente pode aplicar disso para o teatro musical, se existe um caminho também. Legal. Primeiro, boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu acho muito legal poder fazer esse paralelo com parques de diversões, né? Uma vez que eles estão também, fazem parte do setor de entretenimento. E eu vejo que tem muitas situações parecidas com a parte de teatro, então dá para fazer várias analogias. Lembrando que a MSP ela não é administradora de parques, né? Ela é licenciadora. Mas respondendo a sua pergunta de uma maneira geral, alguns parques eles estão abrindo e outros não. E isso acontece porque cada abertura de parque ela depende principalmente dos decretos de cada município e de cada estado, né, onde aqueles parques se localizam. E para que esses parques possam abrir, eles precisam cumprir, eles precisam estar com a sua operação adaptada aos protocolos de segurança do setor, né? Hoje há um protocolo específico para parques de diversões e atrações turísticas que foi criado pela própria Associação de Parques de Diversões, né? Que é a ADIBRA e o Sindepat. E esse protocolo ele foi criado para justamente por profissionais técnicos. Só te interromper, desculpa, Maurinho. Sim. A Adriana está compartilhando a tela com a gente, se ela conseguir desativar, acho que ela apertou o botãozinho para compartilhar. Por favor, Adriana. Pode seguir, Maurinho, desculpa. O que eu estava falando mesmo? Ah, sim. Que foi criado esse protocolo específico para parques de diversões, né? Criado por profissionais da área de parques do Brasil inteiro. E esse protocolo, ele pode embasar outros protocolos de setoriais dos estados, né? Que foi exatamente o que aconteceu aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o governo, o estado, ele criou um protocolo setorial para o setor de entretenimento, onde os parques de diversões está incluso. E aí tudo ficou mais alinhado, né? Os interesses dos parques de diversões com o poder público, o que facilitou bastante. Inclusive, quem quiser ter acesso a esse protocolo, ele é extenso, mas bastante claro, assim, é só entrar no site amoparque.com.br, que inclusive foi uma iniciativa das próprias associações de parques de criar esse canal de contato direto com o público, né, para atualização de informações gerais, enfim. E, assim, há várias estratégias que estão sendo feitas para diminuir o impacto no nosso setor de parques.
que daria uma live só para falar sobre isso, mas o que eu acho legal de colocar aqui nesta live que estamos é que essa mecânica de associações, ela funciona, ela é muito boa, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu acredito nela, eu acho que ela nos fortalece como setor, eu acho que ela traz uma unidade das vontades do setor e, inclusive, ela ajuda no nosso alinhamento com poderes públicos, que, gostando ou não, a gente ainda depende muito deles, né? Hoje, assim, os parques da Turma da Mônica ainda não tem nenhum aberto, mas mesmo com essa incógnita, né, de quando de fato eles vão abrir, o que eu sinto, o que eu enxergo é que o setor de entretenimento, falando não só de parques, mas também do teatro, o setor está em movimento, né? A gente não está parado. É igual a Stephanie falou. Eu acho que neste momento nós estamos fazendo o que é possível de ser feito neste momento, nessas circunstâncias, que é o planejamento. Nós estamos nos planejando, nós estamos pensando, estamos colocando todos os pontos para serem discutidos para quando de fato as coisas abrirem, né? Que é o que de fato a gente está fazendo. Exato, exatamente. E, né, e pensando nessa, vou aproveitar que você falou exatamente da questão de estamos planejando, Nick, tem alguns segmentos não deixaram não precisaram parar para planejar, né? Alguns segmentos continuaram atuando normalmente, por incrível que pareça. Você consegue falar para a gente diferenciar igual o teatro que parou, quais segmentos dentro do entretenimento que hoje conseguiram desempenhar normalmente ou até tiveram uma performance ainda melhor, quer dizer, uma performance boa dentro da pandemia? Eu acho que tem duas perspectivas interessantes de a gente observar. Uma é a perspectiva do consumo, outra é a perspectiva da produção, né? Na perspectiva do consumo, o que aconteceu foi as pessoas deixaram de gastar e sair para eventos ao vivo, mas passaram a consumir ainda mais radicalmente entretenimento em casa, né? Então, se você pegar a curva de crescimento das atividades que são entretenimento em casa, elas subiram. As pessoas estão assinando mais os portais de streaming, a queda de assinantes de TV por assinatura diminuiu, ao contrário, as pessoas estão mantendo, porque elas precisam do que fazer em casa, precisam da atividade. Então, assim, tem uma curva de crescimento do entretenimento, né? E aí o desafio de produção é saber como é que a gente coloca a atividade que até então era live, se isso é possível, na casa das pessoas, né? Porque é o lugar hoje que elas estão consumindo. A segunda questão é a perspectiva de produção que você menciona. No caso de produção, algumas atividades, por exemplo, como animação e games, e o Luiz mencionou bem isso na fala dele, elas praticamente não pararam, pelo menos quando a gente fala de empresas médias e pequenas. Os estúdios muito grandes de animação têm uma dificuldade maior porque eles trabalham, e mesmo as empresas grandes de game, trabalham com esse modelo de servidor chumbado no chão, não tem internet, toda para a questão de proteção de propriedade intelectual. Então, para um estúdio muito gigante, a pandemia gerou um desafio, né? Como é que eu jogo essa pessoa trabalhando remoto, sendo que a informação confidencial vai estar circulando na rede? Mas para o estúdio, digamos assim, fora os 5 grandes, para todos os outros, a atividade não parou, eles continuaram, os animadores e os desenvolvedores de game foram para casa e continuaram trabalhando de casa normalmente. No caso de audiovisual, foi interessante, teve uma inversão, assim, e falando um pouco desses outros segmentos, para a gente ver um pouco como trabalhar com isso, mas o audiovisual, por exemplo, trabalhou muito em inversão de processo de produção, olhar para fazer pós antes de fazer a própria produção, tentando fazer muito desenvolvimento. Então, foi um período em que os escritores e tal trabalharam muito e tal. Talvez realmente o setor onde tivemos uma dificuldade maior foi realmente no live, né? Que aí eu acho que no que se refere aos pequenos artistas, tiveram aí alguns movimentos de sobrevivência, né? Teve um edital do Itaú para ajudar atividades, teve
alguns programas de suporte, tem aí vindo a Lei Aldir Blanc, que do ponto de vista dos atores ou dos técnicos, o fundo da Netflix, no caso do audiovisual, também ajudou muito ao pessoal que trabalha no set de audiovisual, mas essa é uma realidade. A outra é a realidade das empresas, que aí eu acho que precisa de, como vocês falaram, muito planejamento, se possível e com caixa, aproveitar a fase, como o Mauro bem falou, para investir em desenvolvimento, que é o momento perfeito, né, para trabalhar isso. A questão é assim, quem consegue sobreviver esse período de lockdown das atividades de entretenimento, né? Eu acho que esse é o desafio um pouco para a gente discutir aqui, né? Como romper essa dificuldade de fluxo de caixa, já que, enfim, os Estados Unidos, por exemplo, deu apoio para as empresas, não só de entretenimento, mas de outras áreas, de 2 meses do faturamento dessas empresas, agora que foi de abril e maio, eles fizeram a projeção do ano anterior e pagaram os valores para você manter os seus funcionários e tal integralmente. Mas depois disso, deixaram também de apoiar. No Brasil, a gente não teve nada nesse tipo, né? Tiveram alguns anúncios de editais e tal, nessa linha, alguns bancos aí de São Paulo, mas eu não vi muita repercussão disso. Não sei se alguém aqui da associação pegou algum tipo de crédito, mas acho que essa é a principal dificuldade. Exatamente. E me dá uma certa invejinha que a gente não tem, apesar de a gente poder trabalhar com esse ao vivo, que é gratificante, não ter essa solução do audiovisual de ir de trás para frente, né? Que seria genial. Porque, Júlia, até emendando isso, a questão é que a gente trabalha muito no contato, né? Eu queria saber se, pensando nas proteções, na retomada, como que a gente teria essa proteção de backstage, já que a gente não tem como fazer esse distanciamento social durante o espetáculo, e como que a gente faria, como a gente procederia em cena com o público e o nosso público, né, a nossa equipe, como que a gente conseguiria fazer cuidar da saúde das pessoas nessa retomada. Pensando também no tapete, nos procedimentos de segurança, aferindo temperatura. Júlio? Tá me ouvindo? Voltei? Agora sim. Nossa live é exatamente para a gente pensar os desafios da retomada, né? A Stephanie colocou muito bem que poder retomar, como os restaurantes estão podendo retomar, faz com que até o consumidor comece a ver diferente, ver que é possível fazer, é possível a gente retomar de alguma forma, o que não significa que faça sentido econômico para todos os restaurantes, parte deles não vão voltar agora, e que também não pode não fazer sentido para parte das produções. A nossa associação de teatro musical, você um teatro de prosa ou um teatro que você tenha um monólogo e tal, é uma questão muito diferente toda essa questão de segurança das pessoas que estão atrás. A gente está, por exemplo, agora em cartaz, paramos em cartaz com o Dona Summer, que nós temos, só da produção, nós temos 70 pessoas dentro do teatro, mais as pessoas que tocam a parte do teatro, que cuidam do teatro. Então, é um desafio enorme. Para te responder, a gente tem muito mais pergunta do que certeza a essa altura. Você sem uma vacina, o que a gente imagina que possa fazer para tentar deixar mais protegidas as pessoas é tentar diminuir o máximo o tempo que as pessoas ficam dentro do teatro, da parte da produção. Então, diminuir um pouco o tempo de chegada do teatro, de preparação para o show. A gente tentar isolar as pessoas que vão, a forma que elas vão para o teatro, desde a casa delas para o teatro. Então, luvas e aparatos para quem tiver que pegar transporte público. A gente imagina deixar as coisas do lado de fora do teatro, as roupas de fora e sapatos e tal, e depois talvez trabalhar, como eu tenho visto algumas empresas de produção de vídeo fazendo 2 ou 3 máscaras, dependendo do tempo do espetáculo, das pessoas todas que estão trabalhando com cores diferentes, para você saber que você mudou a cada 2 horas, você muda as máscaras, por exemplo.
É possível fazer testagem, mas também não é um custo barato para a produção. E aí você pode ter toda a parte de trás ali, as pessoas com luva, máscara e o shield, né? A gente viu, por exemplo, uma experiência do Fantasma da Ópera que testava as pessoas lá quando ele voltou em Singapura, e numa oportunidade, uma das pessoas da equipe estavam com Covid e tiveram que parar de novo. Esse é o nosso problema, nosso desafio de pensar em retomar nesse momento, né? Eu não consigo ver, eu vejo muita gente perguntando para a gente por que a gente não pode fazer o nosso espetáculo online, mas grande parte das produções de teatro musical são com direitos internacionais, a gente não tem os direitos para fazer uma transmissão de televisão aqui, a gente só tem os direitos de fazer transmissão ao vivo, e mesmo que a gente possa ter produtos como eu tive, produtos inteiramente brasileiros, você continua tendo esses desafios de proteger as pessoas que estão por trás. Proteger o público, você hoje com 40%, ou você faseando, medindo a temperatura, colocando as pessoas todas de máscara, o público está mais protegido do que quem está em cena. Mesmo que você pense em fazer coisa de tirar beijos ou aproximações muito mais fortes, mais próximas, assim, você tem um problema enorme das pessoas dançando em coletividade, assim, dançando muito próximas, né? É muito difícil de você não, se você tiver uma pessoa infectada ali, é muito difícil que essa pessoa não passe para as outras pessoas dentro do elenco. Por isso é fundamental testar e medir isso sim. De novo, como eu falei, acho um desafio enorme a gente voltar nesse momento com teatro grande. Mas é importante o movimento das pessoas vendo e começar a sentir, o público começar a sentir que o teatro pode ser um lugar seguro para eles voltarem a frequentar. Legal, legal. Cisnic, aproveitando, Júlio falou de como retomar essa retomada gradual importante. Você acredita que ainda sem a vacina, né, não temos vacina ainda, com o gradual, com essa retomada gradual, como que você acha que vai ser como que a gente vai conseguir buscar essa confiança do público? Como que você encara que vai ser essa retomada pensando como público, pensando como espectador mesmo? Acho que tem uma resposta aqui que talvez seja ilustrativa. Dá para ver minha tela, hein? Sim. Nessa pesquisa, a Axios, que é uma consultoria aqui americana, fez uma pesquisa aqui, naturalmente, entre americanos, que ela perguntava, né, baseado no que você sabe sobre o coronavírus, quando você teria expectativa de voltar, por exemplo, a uma performance de teatro. Aí você tem, quer dizer, os adultos em geral, nas próximas 2 semanas, 1% das pessoas diria que arriscariam voltar. No próximo mês, 1%, nos próximos 2 meses, 5%, nos próximos 3 meses, 8%, nos próximos 6 meses, 12%, mais de 6 meses de agora, 26%, e 47% não opinaram, né? Então, e aí quando você pega a mesma idade, 18 a 29, que em tese são pessoas fora da faixa de risco, você vê que as respostas são bem conservadoras, né, dessas pessoas sobre voltarem, né? Quer dizer, há um receio realmente da segurança da volta. Eu acho que uma das coisas que tem aqui interessantes, assim, muito se reclamou dos governos, né? O tempo do governo não é o tempo do vírus, né? Por exemplo, lá no escritório, como a gente pode, digamos, trabalhar remoto, a atividade assim permite, a gente falou, olha, não importa que o governo libere a gente a voltar, mas assim, se podemos fazer de casa, vamos fazer de casa. E aí demos até dezembro de quarentena para todo mundo, para trabalho. Tá todo mundo, ninguém está desempregado, está todo mundo trabalhando, mas está todo mundo trabalhando de casa, na perspectiva de não se contaminarem. Eu acho que uma saída, isso eu fiquei pensando, né, um pouco para colocar aqui em debate, mas assim, eu tenho a impressão que o setor de entretenimento, diante dessa pandemia, mas diante de potenciais cenários pandêmicos, ele provavelmente pensará, quer dizer, em alguma maneira digamos, de venda online
ou venda para acesso virtual de espetáculos, porque assim, não, enfim, pelos protocolos não demora muito a poder voltar a, por exemplo, colocar um espetáculo no palco e que as pessoas possam assistir aquele espetáculo de qualquer lugar do mundo, e que para frente isso possa continuar sendo, digamos, uma nova fonte de receita. Então, se eu vou ter um concerto, claro que talvez funcione para concertos que tenham mais apelo, né? Mas se eu vou ter então uma apresentação sei lá, de uma determinada banda no Royal Albert Hall em Londres, em tese eu boto lá as câmeras, digo que você pode assistir do palco, pode assistir de onde você quiser, porque as câmeras estão lá, e posso criar conforme acessos de backstage, não sei o quê, digamos, preços diferenciados, e que possa ser uma maneira das pessoas consumirem com áudio de qualidade e tudo mais, né? Porque hoje é complicado, assim, o cara fazendo música em cima da cama dele com aquele áudio do telefone, para quem gosta realmente, né, que a gente aprecia a arte e tal, é muito ruim em termos de qualidade. É melhor assistir um DVD da pessoa, né? Então, talvez essa seja uma alternativa, e talvez ela possa se perenizar, porque lá na frente eu tenho, então, um concerto que está abrindo, eu abro câmera, e se você não quer, enfim, ir presencialmente e quiser assistir da sua casa, eu crio um preço diferente, mas permito acesso. Sei lá, estou só jogando em discussão, mas eu acho essa pode ser uma alternativa. Fora isso, é tentar realmente colocar todos os protocolos. A gente viu, né, a abertura da Disney Xangai, por exemplo, foi, apesar de ter aberto com acho que 30% da capacidade, foi completamente sold out, né? Então, assim, vi de bares do Leblon na semana passada, pode ser que digamos, a população esteja ávida, né? Quando você abrir com os 40%, todo mundo queira ir. Eu estou pessoalmente receoso, assim, estou pensando em não ir antes da vacina, mas enfim, aí é uma decisão que cada um vai fazer. Né? Exato, exatamente. E só dar uma pausa aqui, eu vi que Marilice e Maria Elizabeth que mandaram perguntinhas. No final, a gente vai abrir a gente responde essas perguntas aqui, tá bom? Então, Stephanie, a gente está falando várias vezes da retomada lenta e gradual, mas como que você consegue imaginar agora o cenário das produções com relação aos patrocínios? Onde estamos hoje com os patrocinadores? E assim, pensando quais formas alternativas à Rouanet que hoje a gente consegue pensar em captações futuras, né? Porque a gente tem um certo receio dos patrocinadores na entrega, né? Porque a gente não tem como fazer uma entrega hoje ao vivo. Como estamos com esse tema? Que essa é uma pergunta que surgiu demais lá nas inscrições. Bom, eu acho que os patrocinadores que já tinham se comprometido com os projetos que iam estrear esse ano estão sendo muito parceiros, assim, ao meu ver. Acho que está todo mundo entendendo que a gente não parou a produção porque a gente quer, ou que a gente não tem condição de reestrear ou estrear, enfim, porque é uma situação de força maior realmente. E continuam apoiando os projetos. Agora, quando você fala de futuro, é um pouco mais complicado, porque, primeiro, a gente está numa crise econômica sem precedentes. Então, as empresas, tirando alguns segmentos, alimentação, drogaria, alguns segmentos que a gente sabe que estão crescendo ou se mantendo bem na crise, as empresas vão ter menos dinheiro, ou muitas não vão ter nem lucro. Então, como não existe lucro, mesmo com a lei de incentivo, não vai existir o patrocínio por conta disso. Então, eu acho que é um cenário duro, porque realmente é uma coisa que, como o teatro musical, a gente precisa de muito tempo para se planejar, de pré-produção, temporadas longas e captação antecipada, eu vejo até um ano que vem também difícil, por conta da dificuldade de captação. E aí, eu já fui bem mais esperançosa em relação a verbas de marketing para patrocínio de musicais ou
ou de segmentos da cultura que o mercado está habituado a patrocinar com lei de incentivo. Quando a gente teve aí no ano passado toda aquela luta para conseguir alterar algumas das mudanças da nova instrução normativa da lei, né, que a gente viu foram realmente pouquíssimas possibilidades de empresas dispostas a investirem com verba de marketing. Então, eu acho que essa é a nossa realidade, o nosso mercado, a América do Sul como um todo, a gente precisa de patrocínio, a gente não vive sem patrocínio, e hoje a gente, no Brasil, a gente é muito dependente realmente das leis de incentivo, porque a gente tem aqui um ticket médio de teatro musical, sei lá, R$100, entre 80 e 130 reais, e na Broadway a gente tem um ticket médio de $130. Então, e a gente não tem um mercado, uma classe média robusta o suficiente para aguentar ir de um preço médio de um musical grande, um topo do ticket, que é R$300 a inteira, 300 e pouquinho, para ir para R$700, 700 e tantos reais. A gente não tem essa massa crítica de gente para pagar isso, e muito menos que isso agora nessa crise é como está. Então, mas eu acredito que as empresas se fortalecendo também, conforme a economia for voltando, e os patrocinadores tiverem certeza de que as produções irão acontecer, eu acho que o patrocínio ele vai voltar, conforme as empresas forem tendo essa verba via lei de incentivo para patrocinar novamente. Eu não acho que todo mundo viu quanto a cultura é importante, quanto a cultura está alimentando as pessoas nesse período de quarentena. Então, acho que vai voltar. Mas a caminhada é longa e é realmente uma questão agora de sobrevivência, de conseguir manter as empresas produtoras vivas. Eu acho que todo empresário está fazendo o máximo possível para realmente demitir o número menor de pessoas. Todas, enfim, as equipes de base e tudo mais, técnicos estão sofrendo muito e estão, acho que essa medida emergencial do governo tem sido muito importante para conseguir atender a essa parte dos profissionais da cultura, e do lado do empresário realmente uma luta para segurar as pessoas que são estratégicas, as pessoas que ajudam a fazer com que o business possa permanecer e desenvolver a parte estratégica. Então, eu vejo os patrocinadores apoiando muito, mas é lógico, eles também não podem apoiar se eles não têm verba. Mas, a partir do momento, tanto patrocinador quanto público, acho que é uma questão de confiança também. O público percebendo que ele está seguro dentro de um teatro, que o teatro é um ambiente controlado, assim, na minha opinião, um teatro é mais controlado do que um restaurante, porque um restaurante você tem que tirar a máscara. A máscara, ao meu ver, é o princípio básico para você não se contaminar. Então, você vai no teatro, você vai ter álcool gel, você vai ter testagem, você vai ter os filtros de ar-condicionado dos teatros privados do jeito que eles têm que ser para atender às novas necessidades, vai ter tapete, enfim, vai ter testagem de elenco, etc. E você vai lá, você senta, você fica com a sua máscara, você não vai ficar batendo papo, você assiste o espetáculo, você vai embora. Em outras atividades, como é que você vai comer sem máscara? Com máscara. Então, eu acho que, dentre as atividades culturais, o teatro, as casas de espetáculo, eles são ambientes um pouco mais controlados. E, a partir do momento que os patrocinadores tiverem essa certeza de que realmente as produções vão acontecer em tal data, até tal, eu acho que os patrocínios eles vão voltar a acontecer. Mas é uma confiança gradual e que nem a gente tem as respostas seguras para dar hoje para um patrocinador essa garantia de que o meu espetáculo já vai estrear tal data. A gente tem
previsões, né? A gente planeja, como a gente falou, mas ninguém tem hoje uma bola de cristal, porque a gente depende da evolução da doença e isso ninguém sabe, né? Tudo E os são nossos projeções. patrocinadores também estão tentando entender como que vai ser a retomada deles, né? É uma coisa que eles estão vivendo também, né? Os Exato. bancos vão voltar agora, final de março, não vão, a gente não sabe. Exato. Obrigado, Stephanie. A Maria Elizabeth que roubou minha pergunta, mas adorei, então eu vou fazer ela na íntegra. Maurinho, se você puder responder essa. Uma vez que a gente não tem uma perspectiva tão curta, né? Em termos de produtos, de títulos internacionais, por exemplo, qual é a nossa situação? Primeiro ir para projetos menores, ir para projetos inéditos brasileiros, ou a pergunta da Mari diante da situação mundial, será que há possibilidade de renegociação dos direitos para possibilitar exibições dos espetáculos online? Ou até brincar, acho que talvez a Stephanie queira emendar aí também, acho que é válido. Veja, eu respondo por nós, né? Tá bom. Acho que cada detentor vai ter a sua linha de raciocínio, vai ter as suas regras, enfim. Eu acho sim que é possível essa adaptação, tá? Para os dias de hoje. No nosso caso, né, que somos produtores e também detentores da nossa marca. Ou seja, a gente tem eu penso que é um diferencial, né? A gente tem uma liberdade, uma flexibilidade maior nas nossas criações, né? Então a gente pode criar o projeto do tamanho que a gente quiser, com a temática que a gente quiser, para onde a gente quiser, o que facilita. Agora, nesta atual circunstância, eu penso que o que cabe a mim, pelo menos, né, como produtor e detentor, acima de tudo, Chiquito, é o desapego e a criatividade. O desapego em que sentido, né? Falando por mim, né? Sempre. Eu sei montar projetos para teatro, né? Eu conheço teatro, minha bagagem é teatro, eu sei montar teatro. Mas uma vez que eu não tenho teatro, então existem outras possibilidades, né? E aí justamente entra a criatividade para responder essa pergunta: quais são essas possibilidades? E quando eu falo criatividade, eu não me refiro apenas à parte artística da coisa, mas também como eu vou montar um projeto, como eu vou adaptar o meu projeto, ou, enfim, sendo que eu preciso da segurança da minha equipe e eu preciso do distanciamento social, eu preciso criar um projeto que me traga receita, ao mesmo tempo eu vou ter a plateia reduzida, eu preciso manter o emprego da minha equipe, que estava trabalhando um projeto atrás do outro comigo e agora a coisa toda pausou, né? Então, haja criatividade, mas eu acho que esse é o desafio, né? É o que o Júlio estava comentando, né? Que é difícil, a gente precisa realmente pensar e haja criatividade, mas somos da indústria criativa que então criemos novas possibilidades. Uma possibilidade que eu vejo, que já foi dito aqui, não acho que também seja um segredo para ninguém, que é uma possibilidade a curto prazo, né? Porque se a gente falar a longo prazo, acho que a gente já estaria falando aí talvez da vacina. Uma possibilidade que eu vejo é a digitalização das coisas, né? Igual o Sesnick comentou aí de algumas sugestões que podem ser feitas. A gente tem experimentado isso, de colocar tudo que a gente tem de ao vivo na plataforma digital. E eu te digo que, assim, tem funcionado. Claro que não na mesma proporção, não é a mesma dimensão, mas tem funcionado no sentido de que isso contempla algumas dessas preocupações que nós temos. A gente sente que tem um público para isso, vide aí as lives, né, o sucesso das lives. Existem empresas patrocinadoras que se demonstram, sim, interessadas em patrocinar esse tipo de plataforma, né? Então, quer dizer, o que acontece aqui é que o palco, a internet virou o nosso palco, né? E é esse processo de digitalização. Assim, agora, se você me perguntar o que faria hoje, caso de fato os teatros presenciais abrissem, eu te digo que eu teria, assim, eu imagino que a minha postura seria primeiro de observação, né?
eu preciso observar para ver como vai ser o movimento do público, se de fato as pessoas irão para o teatro. O Sesnick mostrou aí os números, há um conservadorismo, né, nesse início, que faz então eu pensar se vale a pena ou não eu entrar de fato com a minha produção agora. Se os teatros vão estar aptos para me receber o público e receber a minha equipe, uma vez que, por exemplo, as nossas produções viajam para os teatros do Brasil inteiro, né? Ou então, se a gente vai ter uma nova onda de pandemia que poderia interromper meus projetos, e é uma coisa que que é ruim, né? Então, para mim, assim, por hora é isso. Eu acho que é criatividade, é adaptação, observação e esperança sempre. Então, assim, respondendo a sua pergunta e da Mari, aliás, beijo, Mari, eu acho sim possível essa adaptação, pelo menos da nossa parte, tá? Essa adaptação de quem é detentor. A gente tem conseguido fazer isso. Acho possível que outros também possam conseguir. Para mim, é uma questão de iniciativa, que é o que a gente tem feito. Tá, então eu vou dar uma cutucada, então. Stephanie, como seria ter Chicago? Não temos Hamilton no Disney Plus? Como seria ter Chicago? Ou Júlio, como seria ter Summer no Netflix só para o Brasil? Olha, eu acho que tem um trabalho aí que a gente tem que fazer conjunto de todos os produtores que compram direitos de teatro musical internacionais, porque é uma indústria muito conservadora, muito resistente, sempre foi, e realmente os contratos são taxativos, a gente não tem nenhum direito além de fazer a produção naquele palco, daquele teatro aprovado por aquele tempo. A gente não pode nem a música ter mais do que 30 segundos ou 45, muitas vezes a gente não pode nem apresentar nada online além do que foi aprovado para o EPK, na maior parte das vezes. Então, e também muito taxativos de que terminou a produção, você não tem mais nada daquilo, entendeu? Então, eu acho que agora a gente tem uma oportunidade de pressionar os detentores de direito, quer dizer, os grandes licenciadores, a iniciar um caminho, ou que eles nos ajudem a encontrar uma luz para que a gente possa migrar aos poucos, de algum jeito, para o online também. Mas eu não vejo essa possibilidade hoje de pegar um projeto que você tem os direitos para o palco e falar, não, agora o projeto vai ser online. Eu não vejo. Eles têm também, os detentores de direitos, uma série de questões jurídicas em relação aos criativos originais, porque a verdade é essa, quando um detentor, né, seja Disney, seja Cameron, seja Really Useful, os grandes, qualquer produtor que cria um musical do zero, ele contratou os criativos para desenvolver aquele musical. Então, a partir do momento que você vai, e cada um ganha seus royalties de bilheteria, a partir do momento que você vai para uma plataforma online, gera um outro problema. Eles têm milhares de problemas também para conseguir nos dar essas licenças. Eles vão ter que negociar uma nova forma de royalties, enfim, de outra forma de receita para esses criativos que desenvolveram os espetáculos. Então, é todo um novo modus operandi, e que eu acho que vai depender muito de como essa pandemia vai se desdobrar, porque acho que todo mundo, dos grandes, está todo mundo avaliando que 2020 é um pouco um ano perdido, de fato, e que em 2021 as coisas vão começar a retomar, e que vai existir uma vacina. Acho que eu acredito muito que vai chegar uma vacina, enfim, num curto ou médio prazo, sei lá, né, início do ano que vem, ou mesmo talvez esse ano. Então, se for este o cenário, eu vejo que haverá uma resistência maior em deles quererem fazer algum tipo de alteração nos direitos. Se a coisa se prolongar mais do que isso,
aí eu acho que existe uma chance maior. Mas eu acho que é uma oportunidade para que todos juntos que a gente comece a pressionar para vislumbrar outros formatos, porque eu acho que as pessoas, de algum jeito, elas se acostumaram mesmo a consumir cultura online, acho que não substitui o ao vivo de jeito nenhum, mas a gente se acostumou, né, de algum jeito. E então eu acho que a gente também vai começar a ser cobrado pelos patrocinadores e pelo público de conseguir oferecer essas formas complementares. Eu não acho que o online ele vai substituir, mas eventualmente vai ser necessário a gente oferecer algum tipo de extensão dos conteúdos de uma forma online para entregar mais capilaridade, para, né, para poder popularizar mais o acesso desses conteúdos para um número maior de pessoas. Então, acho que é um trabalho aí de formiguinha, mas da gente levantar, começar a levantar com os detentores de direitos, para que o online seja incluído dentro dos direitos de alguma forma. Exato. Gente, tem tanta pergunta chegando, acho que a gente vai ter que dar uma acelerada nas respostas, apesar de estar amando o bate-papo para a gente poder responder tudo, senão a gente vai ficar aqui até as 9. Então, eu vou emendar para uma pergunta dupla aqui para o Luiz Gustavo e para o Júlio, que foi uma pergunta que bombou, e já amarrando já a pergunta da Marilice, que é: como fechar a conta das grandes produções de teatro musical com plateia reduzida? Existe alguma nova estratégia para manter vivo o teatro musical de grandes produções? Alguma possibilidade de venda, de novo, do ingresso para transmissões ao vivo? Então, fica aqui, 40% é viável do ponto de vista do Júlio, da execução de quem está ali no dia a dia, e economicamente do Luiz Gustavo. Por favor. Vou falar um pouco disso dos direitos que a Stephanie falou muito bem. Eu sou bem cético com relação a direitos internacionais. Eles lá estão tentando fazer isso do lado deles, os detentores primários dos direitos. Tem parte da Broadway que está tentando ir para o online. Então, vamos lá, eu estou com Dona Summer. Não faz o menor sentido na cabeça deles ter um Dona Summer feito no Brasil para uma plateia brasileira, se ele pode ser que essa mesma pessoa consuma o Dona Summer internacional feito por eles lá para gerar valor para eles ali. Um outro ponto é que quando a gente está no online, diferente do, como a Stephanie também falou muito bem, que a realidade da experiência ao vivo nunca vai ser igual você assistir em casa, a gente no online, a gente está competindo não só com todas as lives, a gente está competindo com Netflix, a gente está competindo com produção de Hollywood. Então, é diferente. Eu não consigo ver, assim, a gente tentou, logo quando a gente fechou, a gente tentou fazer uma iniciativa junto com os detentores do Dona Summer de botar a gente tentou fazer 3 músicas que a gente tinha captado, fazer elas online para que as pessoas pudessem doar para os técnicos e elenco do Dona Summer. Eu não consegui liberar 3 músicas com os detentores dos direitos. Então, eu não consigo ver essa possibilidade. Eu acho que a vacina sai antes disso. A gente resolve, por outro lado, essa questão antes de resolver a questão dos direitos, né? Sobre os 40%, em teatro musical, ou você tem 100% da captação de patrocínio pela Lei Rouanet, que aí você pode, talvez, abrir mão da sua receita e fazer uma receita bem menor, ou que é o caso de pouquíssimas produções no Brasil, ou é impossível de você pagar a conta com 40% da receita, impossível. A gente, no caso, por exemplo, do Dona Summer, que foi a grande parte das minhas produções, a gente conseguiu levantar coisa de 45% do patrocínio em Lei Rouanet. Então, esse recurso nos possibilitou levantar o show, produzir o espetáculo e provavelmente fazer o primeiro mês, ou parte do primeiro mês do espetáculo. E aí a gente foi depois apostar na venda da bilheteria para manter o espetáculo com um custo muito elevado. São, como eu falei, são 70 pessoas, mais os técnicos do teatro, mais técnicos de som, luz, enfim. Então, com 40% é inviável a gente... Por exemplo, eu não posso voltar com Dona Summer se eu tiver 40% de limitação para o público.
Eram essas duas perguntas, né? Isso, e agora Luiz Gustavo nos ajudar. Ele que estudou bem o teatro musical. Não, eu tô aqui aprendendo, né? Quando a gente faz os números do setor, obviamente que a gente não tem essa qualidade de debate para falar. Eu vou falar de um número desse estudo que a gente fez, que a gente perguntou se a empresa conseguia funcionar nesse cenário de Covid. Não é que se ela consegue, e 63% das empresas não conseguem funcionar desse setor. Então, ela efetivamente ela tem que parar e recolher. E essa questão que o Júlio falou, eu concordo. E classicamente, nesses períodos pós-crise, você tem dois fenômenos econômicos que acontecem em geral, né? Vamos ver se nesse setor isso vai ser uma realidade. Um é concentração dos negócios. Obviamente que uma série de empresas que entraram numa crise dessa despreparadas, elas vão perdendo fôlego até que elas têm que efetivamente fechar o seu negócio. E aí, com isso, um segundo ponto, que é a redução da concorrência. Então, você tem uma lógica dessa, e é um pouco o que o Júlio colocou com o direito internacional. A tendência, nesse caso, se esse assunto se prolongar, é a concentração desse negócio nas matrizes, não distribuir esse direito, essa autorização. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante colocar. Então, eu acho que, voltando ao ponto que, nesse sentido, eu acho que a política para essa manutenção, para que essas empresas consigam, como a Stephanie colocou, sobreviver e conseguir cruzar essa linha de chegada, ela é fundamental para que a gente não tenha esses dois fenômenos que não são positivos definitivamente para qualquer mercado. Maravilha. E Sesnick, já que a gente não tem essa capacidade de fazer o projeto ou para realizar de fato com 100%, muitas produções acabaram ficando inviabilizadas, de não poder movimentar a conta dos projetos, isso especificamente da Lei Rouanet. Quais medidas legais assim foram divulgadas nessas últimas IN? Hoje é fácil fazer uma mudança de escopo para projetos menores, para online? Existe essa abertura hoje da Secretaria Especial? Como que a gente está com relação à adaptação da própria Secretaria com relação a essas verbas, esses projetos? Existe sim. A Secretaria soltou uma IN, que é a IN 5, né? Onde ela, no texto, deixa entender de que você pode fazer os ajustes necessários, enfim, para atuar na pandemia e depois comunicar. A gente, enfim, tem orientado as pessoas a solicitarem para dar mais segurança, né, depois na prestação de contas, e todas as solicitações que a gente fez de pedido para substituir do presencial para o online foram acatados e bem rápido. Eles não demoraram muito tempo para fazer isso, não. As outras instâncias, estado, município e tal, não sei se é porque a pressão é menor, mas assim, eles não soltaram nenhuma medida específica, mas assim, também os projetos novos e tal, que prevêem a entrega do online, estão sendo bem recebidos. Então, o resultado, acho que a grande dificuldade é o que a Stephanie falou, né? Assim, as empresas não estão patrocinando, porque o lucro caiu abissalmente, e então o problema, na verdade, é outro, né? Está difícil de captar, mas do ponto de vista da mecânica da lei, pelo menos acho que a IN 5 resolveu bem essa coisa de você poder passar para atividade online e poder fazer as entregas todas que você tem, se você tiver recursos e tal. Maravilha. Falando de projeções, né, Luiz Gustavo, você acha que a gente consegue pensar numa retomada quando de fato a gente tiver a vacina? Em quanto tempo a gente consegue voltar do patamar de onde estávamos quando entramos na pandemia? A gente consegue ter uma noção desse número do setor?
O nosso número que a gente consultou é 22. A 21 ainda é um período de retomada. Acho que a Stephanie colocou muito bem essa questão da captação de patrocínio. As empresas com lucro real, elas possivelmente não vão ter um incentivo de entrada nesse mundo. Então, nosso número é que 21 ainda cai em relação a 19, 4,5%, e 22 você já volta ao T0 de 19. E eu colocava que tem 2 setores que são muito impactados, e nas pesquisas com grande volume de empresas a gente está vendo isso. Um é o setor de economia criativa, em específico o setor de entretenimento, e o outro é o setor de turismo, que também está tentando uma série de medidas, de protocolos, mas ainda há um receio muito grande de você se aventurar, de você ir para viagem. Isso domesticamente. Internacional, hoje a gente é proibido, né? Mas isso vai passar. Com certeza vai passar. Júlia, aproveitando aqui, eu vou fazer um apanhadão aqui, na verdade. É a Alan, Rafa Pitin, que comentou em cima, e o Lanza, pensando em produtos variáveis. Eu acho que a gente não consegue... acho que o Alan até comenta do Summer, por exemplo, de apresentar em estádio, ou de teatro, de outras formas de apresentação. Como que a gente consegue pensar o teatro em outras variáveis? Seja ele para transferi-lo para o ao vivo, ou uma alternativa para o próprio digital, assim. O que você consegue dividir com a gente? Sem áudio, Júlio? Aí. Eu fiz show muitos anos da minha vida. O modelo que está acontecendo no Allianz é um modelo que não se paga. Você tem lá 1.000 pessoas, você tem 300, 400 carros com até 4 pessoas, não é um modelo inviável economicamente. Pode ser que tenha empresas ali, eu vi que ela tem várias empresas ali patrocinadoras junto deles e que pode fazer uma conta mais ou menos se equilibrar. Isso para um show é uma coisa, mas o universo do teatro é um universo para produções maiores, né? É um universo muito complexo. Então, por exemplo, se você pensar que para eu tirar o meu cenário de onde ele está instalado hoje, no Teatro Santander, e levar para qualquer outro lugar, eu vou ter um custo enorme. Quantas apresentações a gente faria? Eu, de novo, continuo tendo o problema de quem está no backstage. A gente não tem uma vacina, o custo de testagem é alto, a gente imaginou fazer como em outros lugares estão se imaginando fazer testagem toda semana, mas ainda sem a vacina é uma coisa muito perigosa, muito complexa, né? Para você manter a segurança de quem está no palco. Voltando para a audiência, você está falando de fazer um show para praticamente 1.000 pessoas num gramado. O custo de você abrir um estádio do Allianz é uma enormidade, é uma coisa muito cara. E a gente tem que pensar que eu vou ter que refazer todo o meu desenho de som, todo o meu desenho de luz. É um outro show. E a gente não tem investimento para poder fazer isso agora e nem tem retorno com uma plateia tão limitada. Eu sei que o que é bonito ver o Allianz fazer é, de novo, aquela história que a gente estava falando. É bonito de ver alguém tentando e fazendo diferente e mostrando que está tentando fazer, que não está parado. Mas eu não acredito ali que é um modelo economicamente viável e para a gente não seria. A gente não consegue levar um espetáculo daquele porte para dançar e cantar com segurança de quem trabalha atrás da gente e com o custo que é para você montar num palco. Eu teria que fazer um outro show lá. Acho que também, né, Júlio, tem toda a questão que, para você ir para um estádio, o Allianz, por exemplo, ele não é coberto. Então, tem que operar na meia-lua, porque não pode fazer... Como é que vai fazer teatro musical ao ar livre, uma temporada, né? Eles estão pensando para carros. É isso que eles estavam pensando. Carro. Como é feito hoje os shows. Entendi. Desculpa. Posso fazer uma adendo? Mas, claro. Vi. Júlio. Só complementando que eu penso assim, tem 2 tipos de projetos, né? São os projetos
já existentes, que aí precisaríamos entender uma adaptação para ele, e projetos novos, né, que podem já ser pensados desde agora, já com esse cenário todo, né. Eu acho que tem essas duas frentes, e é claro que uma coisa já existente para ser adaptada nesses moldes, e ainda quando ela é grande, fica realmente muito mais difícil, né? A gente também tem tentado fazer isso para levar alguns tipos de espetáculos nossos para estádio, ou é super complexo, né? Por isso que tem o que estamos tentando fazer, mas que é o nosso diferencial de ser o detentor, que é de tentar criar, então, projetos, mesmo que menores, mas que possam continuar aí trazendo cultura e entretenimento. Cisnic, eu sei que você já falou, já adiantou que o pessoal da animação teve, pensando em produção, continuou atuando, continuou ali no dia a dia, não nos grandes estúdios, mas hoje, o que você pensa de aprendizados hoje da pandemia? O que a gente consegue achar de pontos dentro do entretenimento? O que se restringiu? E o que acabou virando uma nova oportunidade para a gente, assim? Ou a gente vai, quando a gente retomar, a gente retoma no modus operandi de antes? Olha, o que eu vi, assim, eu falei bastante com o pessoal daqui, né? Eu tenho alguns amigos aqui que são agentes, tem amigo enfim, de empresa de entretenimento ao vivo mesmo que opera Las Vegas. Só te cortando, fala pra gente onde você tá. Eu tô em Los Angeles, na Califórnia. Perfeito. E eu conversei bastante com algumas pessoas logo que a pandemia começou, e é interessante, assim, o início, os agentes estavam, bom, onde é que eu vou botar meu talento para trabalhar, né? Então, assim, teve uma chuva de negociações num primeiro momento com essas plataformas de streaming de aprendizado, tipo Masterclass, tem várias dessas que você paga como se fosse um Netflix, você paga uma assinatura, mas você tem lá, por exemplo, aula de música para filmes com o Hans Zimmer, você tem aula de business do cinema com o presidente da Disney e com o Bob Iger, né? Enfim, é super interessante. Então, os artistas, quer dizer, os performers ao vivo foram fazer negociação com essas plataformas no primeiro momento. Depois também um aumento enorme de podcast, né? Tudo que as pessoas podiam fazer virtualmente e tal, foi montado. Depois que o tempo foi passando, e enfim, um pouco essas oportunidades foram se esgotando, eu fui perguntando, ainda ontem falei com um cara que opera muitos shows em Vegas e tal, eu perguntei, o que é que você acha? Como é que você acha que a atividade volta, né? Porque a gente está vendo, assim, o cenário é desesperador, né? Essa coisa, por exemplo, da quebra aí do Circo du Soleil, estou dizendo, essas coisas têm um efeito em cadeia gigantesco, né? E ele me dizia que acha que é questão de sobreviver temporariamente, mas que o ao vivo volta com a mesma força de antes. Essa é a opinião de algumas pessoas. Eu acho que existe um componente que a gente precisa considerar e deve guiar decisões de investimento futura das empresas, que é o seguinte: ocorreu de fato uma mudança de hábito nas pessoas. É inevitável, e isso aconteceu. Assim, parte do comportamento que as pessoas estão tendo durante a pandemia, sem dúvida que as pessoas não vão deixar de socializar, que elas vão voltar e tal, mas assim, eu acho que algumas coisas as pessoas não vão voltar a fazer. Por exemplo, eu não me imagino de novo indo ao supermercado. Achei ótimo ficar comprando nesses appzinhos e chega na porta da sua casa, assim, claro, quero dar uma olhada, porque como um programa, mas não por obrigação, entendeu? Porque é um negócio que você salva muitas horas, no final não custa tão mais caro e é uma coisa que você incorpora no teu dia a dia. Então, eu acho que a gente vai ter uma linha e essa linha pode contemplar coisas do ao vivo, que eu até já falei, mas assim, do virtual reproduzindo o real. A gente está vendo alguns movimentos, porque duas coisas que me levam a acreditar nisso, né? Vocês podem abrir aí o Google, né? Mas assim, a presença dessas ferramentas de realidade virtual
assim, a projeção que existe de crescimento é o setor crescendo quase 40% ao ano, e a gente já tem, na verdade, mais de 171 milhões de usuários no mundo de óculos de realidade virtual. Então, assim, acho que, claro, para as pessoas mais velhas, eu acho que realmente retoma como era antes, que você vai consumir aquilo que você estava acostumado a consumir, mas para toda essa geração Z mais nova, ele vai dividir a atenção dele entre atender eventos virtuais e reais. Então, assim, a gente vai ter, por exemplo, agora, se pegar o Festival de Cannes e Tribeca, de realidade virtual, ele foi inteiro virtual, né? O que era antes físico. Então, você entra, põe o óculos e você entra ali como se você estivesse entrando num museu, tem as portas, tem o glamour, o tapete vermelho e tal, tem as portas, e aí as portas vão te indicando experiências de realidade virtual que você pode assistir. Super fácil, super interativo, super criativo. As experiências têm uma sensação de que você está no lugar. Então, assim, eu acho que no futuro, experiências de festa, sei lá, música eletrônica, alguma outra modalidade de coisa mais jovem, assim, eu acho que ela vai, você tem uma linha de pessoas que vai incorporar. Então, vai ser uma coisa que vai existir entre o que a gente tem hoje, que são os streamers tradicionais, a televisão a cabo e tal, e o ao vivo é uma linha que é um misto. E aí vai ter o cara que vai atender ao vivo, vai ter o cara que vai atender virtualmente, aí você vai ter esses sisteminhas de entrega. Então, eu vou no show com a Stephanie. Ele entrega uma garrafa de vinho para mim, uma para ela, e a gente vai virtualmente juntos no show, vai curtir uma balada, vai não sei o quê, mas a pessoa vai estar dentro de casa, na verdade. Então, e isso pode estar acontecendo no mundo real também. Então, eu acho que é algo para pensar em termos de modelo, pensar como oportunidade mesmo. Não tenho nenhum exemplo concreto ainda, mas essa tendência está sendo super discutida aqui no dia a dia. Legal, que legal. Vou resgatar algumas perguntas agora do Facebook. Estava sem acesso, agora estão chegando aqui. Aí eu já vou abrir para a pergunta quem que sentir mais à vontade, pode abrir o microfone, fica à vontade, tá? A Lu Milano pergunta sobre os conteúdos que já existem no YouTube, já, de espetáculos com direitos internacionais que foram gravados não pelas produtoras, mas que estão disponibilizados no YouTube. Se nós que somos os detentores dos direitos, a gente que pede para derrubar esses musicais da íntegra que estão no YouTube, como que funciona esse arquivo ilícito, o espetáculo no YouTube? Posso tentar. Bom, de experiências que eu já tive, não só de que está no YouTube, mas produções que acontecem paralelamente pirateadas, digamos assim, que não tem os direitos e tal. Muitas vezes o detentor de direitos ele não são empresas muito grandes e tem muitas coisas acontecendo no mundo inteiro dessas marcas. Às vezes eles não conseguem nem ter essa visibilidade de tudo que acontece e que não tem direito. Então, acho que é uma coisa conjunta entre os advogados das empresas e também dos produtores em cada lugar do mundo que trabalha com esses detentores de direitos, de avisar e de ter uma ação conjunta legal para que esses conteúdos sem direito sejam retirados do ar. Perfeito. Eu vou subir, enquanto vai chegando as outras perguntas lá do Facebook, o Fabinho Campos e a Maria Elizabeth que falaram lá no comecinho sobre a questão da vacina em si, desse custo, né? De qual seria esse período de testagem e também da não confiabilidade, né? Dessa vacina. Se a gente consegue falar um pouquinho mais como que se pensaria essa retomada e esse custo, como a gente consegue fazer ele ser viável? Ele é viável, né? Porque acaba sendo a produção e os outros custos do teatro, mas não se sabe se fica para o teatro, se repassa para a produção.
Quer falar, Júlio? Fala. A gente tinha imaginado não fazer esse teste rápido, muito simples assim, fazer aquele teste sorológico que consegue dizer se a pessoa teve contato ou não com o vírus. É um custo elevado, sim, você fazer uma vez por semana. O teatro tem vários custos que vão impactar para eles. Quer dizer, imaginando que o teatro assumiria o custo de plateia, a gente assumiria o custo de equipe. Então, a gente tinha uma ideia de fazer uma testagem uma vez por semana, uma vez que o elenco se encontrasse, mas de fato é um custo muito alto. A gente está vendo, por exemplo, a possibilidade de fazer 2 ou 3 números num evento que vai ser transmitido ao vivo para o Santander, fazer um número menor da peça, com pouca gente, sem contato entre as pessoas. E aí, a gente viu que só o custo de testagem para fazer esse projeto não era pequeno, sabe? Então, esse faz parte do desafio que a gente tem dessa retomada. Toda essa coisa da parafernália inteira, inclusive das máscaras, para que você assuma a responsabilidade das pessoas usarem as máscaras por hora, com cor diferente, você tem que produzir essas máscaras, desinfetar essas máscaras, distribuir essas máscaras por hora e tal. A gente estava discutindo hoje aqui que a gente não vê como, nesse momento, fazer, por exemplo, uma sessão dupla, você dá alimentação para o elenco e deixar o elenco e equipe horas no teatro durante um dia. Isso, nesse momento agora, a gente não consegue enxergar. Fazer talvez uma só, deixar pouco tempo. A gente sempre fez alimentação em buffet, a gente teria que fazer em marmita separada, mas mesmo assim o local de alimentação. A gente estava estudando, por exemplo, o problema de aquecimento vocal. Quer dizer, na hora que você pega e quebra tudo para fazer o planejamento, você vê como é desafiador a gente conseguir voltar com produções com tanta gente, sabe? De novo, eu falei no começo que a gente tem mais pergunta do que resposta, mas exatamente. Mas sim, o Sam deu uma cutucada na gente aqui, se existe um movimento hoje junto à Secretaria Especial de Cultura para mudança do lucro real para o lucro presumido, que aí dessa maneira a gente conseguiria ter mais recurso para poder sanar essa queda de faturamento das empresas e, consecutivamente, conseguir colocar em mais projetos. Existe alguém, Cesnic talvez saiba se existe algum movimento, e a Stephanie já fala pela própria SBTM também. Eu acho que tiveram vários grupos, incluindo aí o Fórum Brasileiro de Entidades Culturais, várias que se manifestaram nessa direção. Ela depende, na verdade, a coisa do lucro real e do presumido, ela está baseada no conceito original. Foi criada uma coisa do você ter considerado despesa e se utilizar de benefícios ou não, né? Você opta por um desconto simplificado, é meio como uma declaração de imposto de renda nossa, pessoa física, simplificada e completa, né? Ou você põe todos os recibinhos, ou você abre mão e tem aquele descontão simplificado. A visão da Receita, quando eles montaram esse sistema, era de que não se abriria exceções nesse sentido. Então, você está no presumido, você paga menos em tese, mas não apresenta as despesas. Você está no real, você tem essa possibilidade, inclusive, do benefício do incentivo. Então, eu acho que é uma coisa que, sem dúvida, a gente deve brigar, valeria a pena, se ampliaria, principalmente para os pequenos centros, né, onde tem muito mais empresa do lucro presumido, para elas poderem patrocinar projetos. Agora, eu vejo com poucas chances de contar com isso, assim, porque realmente a receita, na verdade, do poder público também está caindo, então, assim, dificilmente essa exceção será aberta. Enfim, mas devemos brigar por isso. Acho que vários coletivos têm mandado contribuições nessa direção. Eu acho, Chique, só para a gente falar, eu e a Stephanie, quer dizer, todos nós da SBTM, fomos várias vezes ao governo
tentar batalhar. A gente conseguiu mudar lá o teto da lei, que estava travado de uma forma que era impossível fazer teatro musical, né? E a gente meio que chegou à conclusão que, nesse momento, não valia a pena a gente tentar buscar ou pleitear nada de diferente agora, porque, primeiro, a gente está no 5º secretário de Cultura, o ministério que foi para um lado, foi para o outro, e a gente está com a questão da pandemia, com as nossas questões primordiais antes dessas, de saber como a gente volta, tudo que a gente está conversando aqui na live, né? Então, a gente tinha avaliado, não sei se a Stephanie quer completar, que não fazia sentido a gente buscar esse contato como a gente fez antes. A história da gente ter feito os números ali da pesquisa que a gente fez com a FGV foram fundamentais para a gente mostrar o tamanho que a gente era. Me lembro que o Luiz falou uma coisa que me deixou muito marcada, além do número, mas falando da importância que o paulista dá para a Fórmula 1, e ele falava que nós somos 3 Fórmula 1s, a gente é o tamanho de 3 Fórmula 1s, e dividido ao longo, assim, não é um evento continuado durante o ano inteiro. Então, tanto é que a gente está hoje fazendo um movimento para São Paulo, com o PROAC, que esse sim não vai depender de lucro, é uma coisa diferente, para tornar o PROAC, que é um instrumento tão importante, e a nossa importância como segmento para a cidade de São Paulo, e a gente precisa agora de toda a ajuda que a gente pode ter. Então, a gente estava buscando algumas alterações para tornar o PROAC musical friendly, né? Que é muito pouco hoje. A gente estava nessa conversa, a Stephanie é que encabeça essa discussão lá com o Sérgio Salitão, mas eu acho que é por aí. Com o Ministério da Cultura, nesse momento, eu acho que a gente não tem muita chance de a gente prosperar nessas questões. Concordo, Júlio, acho que é isso mesmo que a gente vem conversando, mas no passado, recente, na verdade, esse tema do lucro presumido, ele já entrou nos nossos pleitos várias vezes em conversas com o governo federal, mas nunca foi, assim, nunca teve uma resposta muito positiva. Então, concordo com o Sejnik que agora é difícil, principalmente nesse momento, porque eu acho que tem temas aí, né, a questão da pandemia, ela é muito grande e urgente, mas sem dúvida é um tema para a gente voltar a falar no futuro, tentar, né? Exatamente. Bom, eu queria passar o microfone agora para quem quiser fazer as considerações finais. A gente está chegando já no finalzinho. Se alguém quiser fazer alguma complementação, é o momento. Bom, primeiro queria agradecer a todo mundo aqui que participou dessa live, ao Sejnik, o Luiz, que gentilmente aceitaram o nosso convite, e aqui a todos meus colegas de associação que estamos fazendo um trabalho aqui que não exatamente a gente tem essa veia de essa experiência de associações e tal, mas acho que foi um caminho que a gente começou a trilhar aí no ano passado e que foi realmente, acho que a gente enxergou que é extremamente importante para tentar unir um pouco mais o setor e para que a gente possa lutar em conjunto. Sem dúvida, a gente está vendo que é fundamental para qualquer interlocução com governos municipais, estaduais, federais, que a gente vá como associação, porque é muito diferente de você ir individualmente, cada produtor ir lá bater na porta do governo para tentar alguma coisa. Em grupo a gente tem muito mais força. Acho que tem sido muito rica a experiência também que a gente troca aí no dia a dia da associação, né? Então, agradeço a todos. Foi nossa primeira, enfim, live, e agradeço também a todo mundo que participou, né, e nos achou que a gente tinha alguma coisa interessante para falar, dentre tantas lives que acontecem, tanta concorrência, não é fácil, não. Acho que a gente se saiu, tivemos uma boa plateia, né? Então, muito, muito obrigada a todos. E acho que também a palavra de esperança, que eu sinceramente acredito que a gente vai ter uma vacina e que a gente vai retomar.
e que o ao vivo e a experiência ela é realmente insubstituível e que o público vai, aos poucos, voltar com a confiança e que a gente vai voltar a ter nossas plateias cheias e poder emocionar tanta gente e a gente alimentar a nossa cadeia produtiva aí de teatro musical e voltar a fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente sabe fazer e que é o nosso sustento e de tantas famílias, né? Então, é isso. Muito obrigada. Se ninguém quiser falar, eu Eu queria agradecer também. Para mim tem sido uma satisfação nesses últimos anos ter tido a oportunidade de estudar esse setor e esse setor cultural, enfim, de talvez sair um pouco da caixinha econômica pura e tentar entrar um pouco nessa vida ao vivo de entretenimento. Eu escutei Dudu da Magalhães, da Dream Factory. Ele falou uma vez que a gente está numa estrada nebulosa, com muita curva, mas a certeza que a gente tem é que está na estrada certa. Então, eu acho que essa é a mensagem. Vai passar e a gente vai chegar no nosso destino, como o Fábio colocou, com inovação. Eu acho que a transformação digital do Brasil nesses últimos 4 meses é uma coisa impressionante, impressionante, como que todo mundo, de alguma forma, consumiu o digital e eu acho que esse consumo do digital, ele não, de nenhuma forma, ele vai minimizar ou diminuir o presencial lá na frente. A gente precisa disso, o ser humano precisa disso, e como a Estefania, a vacina vai chegar e a gente vai voltar a se encontrar aí nos teatros, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Eu também queria agradecer a você, Estefania, obrigado pelo convite, e a todos os outros, o Chiquito e o Mauro, e o pessoal da associação. Foi muito bacana ter participado desse debate. Eu acredito, como você, Estefania, que esse trabalho do associativismo, assim, sabe, eu acho que uma experiência que a gente tem no Brasil, em termos de conquista, é o trabalho que o setor do audiovisual vem fazendo há anos, né? Quer dizer, o audiovisual conseguiu progressos muito importantes. Se você olhar, a gente tem muitas entidades, né, fazendo um trabalho muito firme, acompanhando o que está acontecendo em Brasília e ficando em cima das autoridades e produzindo estudos. Então, eu acho que o setor do ao vivo e do teatro musical teria ganho se tivesse conseguido fazer a associação antes, mas antes tarde do que nunca. Eu acho que ela vem numa hora, inclusive, que está todo mundo muito unido. Eu acho que esse ano, para algumas pessoas, acho que esse sentimento mais importante do que o business e tal, essa coisa de humanidade, né? Assim, de você se sentir, putz, como é que eu faço um pouquinho para ajudar a gente sair dessa crise junto, né? Ela é uma crise interessante, apesar de muito nefasta, porque a gente só sai dela se todo mundo sair, né? É interessante que outras crises você tinha lá, bom, agora eu tenho recursos e tal, e se estão com esse problema na África, na periferia e tal, isso não é um problema meu. E agora a mensagem dessa pandemia é: temos que ser solidários, temos que ser mais humanos, temos que ajudar, porque se a gente não fizer isso, estamos lenhados. Quer dizer, já era para ser assim desde sempre, mas eu acho que ela trouxe isso concretamente para a gente repensar, para a gente, enfim, ajudar, doar, ver os lugares que estão precisando. Sempre tem alguém precisando mais que a gente, né? Então, eu acho que esse repensar é super importante. E, em termos de mercado, um monte de coisa acontecendo, como essas que eu mencionei. Tem uma outra coisa que eu vi acontecer num filme aqui também, que eu não sei se vocês estão vivendo na produção, mas eu me lembrei de comentar só para ficar aí no registro, que é a questão de quem já pegou, né? A gente tem um filme aqui que eles têm substituto para todos os atores, mas a atriz principal não tem substituto. Como ela já pegou, ela mostrou lá que ela tem o anticorpo. Então, no final, quem já pegou vale bem no mercado, porque a pessoa não precisa de substituto, né? Você consegue, se tiver um elenco de quem já pegou, você pode fazer aí a sua produção mais firme. Mas, enfim, é só para a gente pensar também que consequências, né, doidas que
que vão sendo geradas dessa pandemia, né? Então tá ótimo, super obrigado. Obrigado a você. Pode, por favor, Maurinho. E queria agradecer também o convite, dizer que é uma honra estar aqui conversando com vocês, conversando com todo mundo. Muito obrigado por esse convite. Dizer que também é um prazer para a MSP ser membro da Sociedade Brasileira do Teatro Musical, e que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo, parabenizar a sociedade, porque eu acho que a criação dela já é uma enorme conquista para o nosso setor, né? E também nos parabenizar pela live. A live, todo mundo que está assistindo aqui, seja porque fazem parte ou porque gostam, essa live foi também para nos mostrar, né? Mostrar que a gente está trabalhando, a gente está aqui se movimentando, estamos pensando também. Tem sido muito difícil para nós, como produtores, como empregadores, pensar em soluções, em possibilidades, mas a gente está trabalhando. E que bom que temos uma ferramenta em comum entre nós para a gente poder discutir juntos e nos fortalecermos como um grupo, né? Então, parabéns por essa iniciativa também, e sigamos juntos, né? Acreditando aí que a arte e a cultura são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. E é isso. Muito obrigado, estou muito feliz e Ô, continuemos. Mauro, só colocar um ponto aqui, como essa questão do digital mudou tanto nesse período agora de pandemia. Meu filho do meio, que tem 5 anos, ele tem a certeza absoluta que ele é o Cebolinha. Absoluta certeza que é o Cebolinha, e só põe o cabelo para o alto, e vê aqui a turma da Mônica Gibi, Mônica Laço, o dia todo, o tempo todo. Então, assim, é uma descoberta para muitos isso. E para ele foi que ele virou Cebolinha. Meu filho adora também, viu, Mauro? Impressionante. Assim, tá aqui, ele só quer ver Mônica. Hoje mesmo comprei um Cine Gibi que ele estava assistindo. Muito bom. Júlio, quer fazer sua fala? Eu posso encerrar. Não, bom, obrigado também a todo mundo. A gente está nessa empreitada já tem um tempo. A gente criou a sociedade, não foi para passar pela pandemia, pelo menos estamos juntos na pandemia também, né? A gente tinha uma outra ideia, a gente quer crescer ainda com mais gente. A preocupação, a Stephanie falou uma coisa muito certa, eu nunca penso, a minha empresa é muito pequena e ela é muito grande. Ela é muito pequena porque nós somos poucos, e muito grande que somos muitos colaboradores que estão com a gente em cada projeto que a gente tem. É uma família que só cresce. E hoje minha preocupação é as pessoas que estão perto da gente, né? É como as lives ou os artistas, eles têm uma possibilidade de fazer outras coisas, mas quem está no backstage não tem. Não existe live para camareira, não existe live para o menino que gira o meu cenário lá, né? Então, por isso que a preocupação é de conseguir fazer alguma coisa que a gente consiga retomar mesmo e pensar que a gente daqui a pouco tem uma vacina e é a hora que a gente vai ter uma vacina que a gente vai conseguir voltar com segurança. Até lá a gente está jogando bola, exercitando, né? A gente vai ter e passar segurança para o nosso público voltar para as nossas salas. Eu acho que é isso. Isso mesmo. Bom, eu queria agradecer o pessoal que ficou até agora aqui. Parabéns, Chiquito. Obrigado, Chiquito. Desculpa. Obrigado. Foi mediador aí. Agradecer o pessoal que ficou até agora aqui e no Facebook. E também agradecer, obrigado, algumas pessoas que ajudaram, né? Até teatro, aqui a live também a gente tem um pessoal, toda a equipe que ajuda. Rafael Pelon, advogado da associação, o Regis Motsuki PR, que é o nosso assessor de imprensa, Marcelo Matias pelo roteiro, o Eduardo Munhoz, que é o nosso stage manager digital, porque ele está controlando aí as aberturas aqui do nosso Zoom. Então, eu queria agradecer a todos e espero, a gente vai buscar um rodízio da SBTM, dos outros membros. Estou ansioso pela Noêmia, mediando a nossa próxima live. Boa. É isso. Obrigado, gente. Gostei da ideia da Noêmia. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo.